Olá, eu sou o Kaneshan e eu quero trocar uma ideia com você sobre o assunto de entrevista de emprego. Como se comportar, como responder umas perguntas. Se você nunca teve essa oportunidade ou você está iniciando na sua vida profissional, eu quero trocar uma ideia com você. Como alguém que faz entrevista na condição de candidato, como alguém que tem a oportunidade de entrevistar candidato e que troca ideia com vários RHs sobre como analisar candidatos. Às vezes a entrevista começa com aquela clássica pergunta: me fale um pouco sobre você, quem é você? Comece falando sobre seu hobby, suas formações acadêmicas, sua história, se é casado, solteiro, tem pet ou não, que a pessoa quer entender quem é você. Quando a empresa vai buscar você no mercado, ela está com uma necessidade, que é uma necessidade técnica para aquela vaga que ela está colocando à disposição. Que é o quê? É resolver um problema. Você vai ser um resolvedor de problemas. A empresa quer entender se você tem ou não as habilidades para resolver aquele problema. É nesse momento que você vai ter que conseguir se posicionar e se valorizar para que quem esteja ouvindo sua história, seja o RH, que geralmente a primeira fase de uma entrevista é com o RH. Na segunda fase, você vai começar a falar com os líderes técnicos, que vão cuidar daquela posição. E às vezes você também tem uma outra fase que vai falar com a gerência. Então, a cada uma dessas fases você vai ter que conseguir pontuar ou se vender para aquela vaga. E quando eu falo se vender, não é contar mentira, é falar qual é a sua trajetória, suas habilidades, tanto hard skills quanto soft skills. Você vai falar, por exemplo, com o que você trabalha na sua empresa atual, quais são os projetos que você participou, quais são as ferramentas técnicas que você usou, e também vamos perguntar assim, questões de desafios que teve nesse projeto. Uma das coisas que você vai ter que conseguir pontuar é como que é o seu relacionamento, às vezes, dentro de compondo um time. É muito importante para a empresa conseguir ver se você consegue trabalhar com pessoas. Pense assim, você vai ficar 8 horas do seu dia trabalhando com aquelas pessoas. Você passa mais tempo com os seus colegas do que às vezes com a sua família. Então você tem que trabalhar com pessoas que sejam legais. Sejam legais que eu falo não no sentido de amizade, mas que sejam legais no sentido de compartilhar aquele ambiente. Estar proativo a ajudar a resolver problemas, porque no final você vai ser contratado para resolver problemas. Outro ponto que tem que tomar muito cuidado é a questão quando você vai se promover, contar suas histórias passadas para aquela vaga. Se a vaga, por exemplo, no meu caso, for uma vaga para dev, eu tenho que falar quais foram os problemas que eu participei e eu ajudei a resolver. Eu tenho uma vida acadêmica, eu dou aula em faculdade, mas eu não tenho que falar, que lá na faculdade eu faço isso, ajuda a fazer planos de curso, ajuda a fazer composição da NDE, ajuda a receber reuniões do MEC. Não. Se a vaga é para desenvolvedor, eu tenho que falar, eu conheço as tecnologias Spring Boot, Quark, Angular, eu utilizei a arquitetura de microserviços com mensageria Kafka, por exemplo. São coisas técnicas que eu tenho que pontuar para quem está me ouvindo e falar, o Kane tem essa vivência, pode ser interessante para ele vir aqui compor esse time com a gente. Valorize experiências. Às vezes você está no início de carreira, você não tem muitas experiências ainda. Não é um problema isso. Você pode falar o seguinte, que você tem experiência sim. Da onde que vem sua experiência? Até projetos voluntariados contam como experiência. Às vezes você pegou e foi voluntariado em alguma ONG, na tua igreja, você ajudava, por exemplo, a parte técnica de som, você ajudava a fazer a curadoria das mídias sociais. Você tem uma vivência. Pode ser algo informal também. Por exemplo, quando você ajudava seus pais num negócio, seus tios, alguém do seu círculo social tinha um pequeno comércio e participava lá ajudando de alguma forma. Outro ponto legal de falar, por exemplo, questão da tua vida acadêmica. Você pode falar que você desenvolveu aqueles trabalhos, às vezes você tem aquelas gama de trabalhos para fazer na faculdade. Aqueles trabalhinhos você foi criando um portfólio, desenvolvendo um site, quando você está aprendendo HTML, fazendo uma POC, uma Proof of Concept, unindo, por exemplo, conceitos de banco de dados com linguagem de programação. Tudo isso você vai poder detalhar. Por exemplo, você pode pegar teu projeto que você documentou, escreveu, apresentou no final de semestre, que está muito na moda as faculdades agora, fazerem projetos integradores, unindo as disciplinas que tem naquele semestre para montar um projeto final e apresentar naquele seminário do final de semestre. Isso é uma coisa bem legal, porque você vai vivenciando projetos de construção documental e construção de programação, por exemplo, tudo junto. E você ainda vai apresentar, se apresentar, falar por que você fez aquilo. Tudo isso você pode usar para a sua apresentação. E seja legal na entrevista. Não seja uma pessoa que questiona muito assim, falando, que na minha empresa eu faço isso. Você tem que aprender a ouvir aquele lado
de como que eles trabalham. E você também vai entender dessa forma se você também pode fazer parte daquela equipe, se você vai se sentir bem. Porque às vezes você tem assim um sonho, por exemplo, de trabalhar com tecnologias novas. Faz sentido você ir trabalhar num sistema legado? Não, né? Então você tem que ver se isso é o que você quer. Por que que eu falo isso? Porque você vai estar mais empolgado em resolver problemas, descobrir soluções técnicas ou soluções. Uma coisa legal de falar também é cause uma boa impressão. É até estranho falar isso, cause uma boa impressão na entrevista. Tente ver como que é o dress code daquela empresa. Eu falo na parte de vestimentas, como que é a cultura daquela empresa. Se você for fazer uma entrevista presencial, tente ver como que aqueles teus futuros colegas eles se vestem. Tente ter uma mesma linha de vestimento quando você for no dia da tua entrevista, se for presencial. Caso seja online, não vá cometer o erro de meio mal arrumado, com o teu pijama. Coloque uma camisa, uma camiseta e se posiciona naquela frente daquela webcam e se venda. Faça barba, cabelo, deixe uma boa apresentação. Controle suas emoções também, algo bem difícil de falar, porque a gente fica nervoso, né? O dia de entrevista de emprego não é um dia normal, porque você está se candidatando ou se colocando à disposição para um convite que você recebeu pelo LinkedIn, por exemplo, para ir fazer isso. Você vai falar com pessoas que você não conhece, a qual você vai estar se promovendo àquela vaga. Não fique nervoso, procure não ficar nervoso na explicação que você vai fazer para aqueles futuros colegas de profissão que estão te ouvindo. Tem um ponto legal de falar, você pode ser esforçado, mas se você se esforçar muito e não resolver o problema, não faz muita diferença. Então conte das suas conquistas profissionais. Relembre, pense o que você já fez de legal no passado nas empresas que você passou. Isso daí pode contar muito para quem está te ouvindo. Muito se pensa que tem que ser um bom líder para trabalhar. Eu penso em ser líder, eu penso em liderar uma equipe, líder técnico. Mas você consegue trabalhar em equipe? Você consegue mudar de opinião se você estiver errado? Tem que ver isso. As pessoas querem ter pessoas ao seu redor que conseguem compor time. Então, um dia, se você estiver errado, mude de opinião. Na nossa área de TI, por exemplo, às vezes você escolhe um jeito de resolver o problema, tipo num código, mas ele não ficou tão performático, não ficou um código agradável. Você estava sob pressão, querendo entregar aquela resolução. E talvez lá na frente você vai ver que aquilo que você fez não ficou legal. Vai vir um colega teu, vai fazer um code review, por exemplo, e pode sugerir uma melhoria. Não ache ruim aquilo. Aprenda a assumir que você estava errado. E conte isso também numa entrevista. É bom que as pessoas saibam que você é uma pessoa flexível, não é intransigente. Outro ponto muito legal é seja pontual. Não se atrase para a tua entrevista. Aquela agenda que foi aberta foi uma agenda que foi montada para você. Todo mundo vai se reunir para ver você, para escutar você. Então, porventura, se acontecer algum imprevisto, avise quem vai estar lá te esperando que você vai precisar chegar atrasado, ou se pode, por exemplo, mudar o dia da entrevista. E um ponto muito importante, caso você não passe na entrevista, não desanime. Isso daí valeu para você de vivência, de experiência, para você saber conversar. Às vezes você vai ter retorno daquela vaga dizendo que você não passou. E às vezes você também vai ter um feedback falando por que você não passou. Às vezes teve um candidato mais adequado, teve uma vivência melhor, aquele problema que a empresa está esperando resolver. É bem provável que você foi bom na entrevista, mas a tua história ainda não estava completa para aquela vaga. E se acostume também, às vezes você também não vai ter nenhum retorno de feedback, simplesmente ninguém vai te retornar. Mas faz parte, isso é algo que tem no dia a dia. O importante é que você vá evoluindo na sua apresentação, tanto pessoal quanto técnica, e você vá também sabendo, eu não passei naquela vaga por causa que eu não sabia isso, e ainda também vai estudando. Melhore suas habilidades técnicas, que é a parte de hard skills. Lembre-se sempre de contar a sua história, tanto pessoal quanto técnica, de uma forma clara, que valorize sua trajetória. Tenha em mente que você vai lá para resolver problema. A empresa espera de você isso. Espero ter ajudado vocês um pouco. Uma boa sorte na sua trajetória profissional. Até a próxima!